Perfeito. Podemos iniciar por aqui então, certo? Então, bom dia a todos. Obrigado por estar conosco aqui nesse sábado de manhã. Eu sou o Heitor Martins, eu sou diretor de negócios e diretor de marketing do Sistema Positivo de Ensino. Estou aqui com o professor Valeu. Eduardo Deschamps, com quem eu tenho a honra de já ter compartilhado algumas palestras, e com o Fabrício Cortese, que é o nosso diretor de conteúdo pedagógico e editorial do Sistema Positivo de Ensino. O professor Deschamps, como já foi dito, é engenheiro eletricista, mestre e doutor pela UFSC, é conselheiro estadual de educação em Santa Catarina, reitor da Universidade de Blumenau, e já foi presidente do Conselho Nacional de Educação, já foi secretário de Educação de Santa Catarina, presidente do Conselho Tá indo, Nacional tá do indo. Secretário de Educação, então tem Isso. uma ampla experiência para compartilhar conosco aqui. E nós escolhemos um tema que está super em voga, que é o tema do novo ensino médio. A partir do ano que vem ele já tem que ser implantado na primeira série, e nós aqui do Sistema Positivo já estamos há mais de 2 anos trabalhando nesse novo ensino médio, inclusive nesse ano já implantamos nas nossas escolas a primeira série nesse formato, e aí temos nos aproximado do professor Deschamps também para pegar dicas, pegar conselhos e reflexões de como é a melhor forma de implantar isso nas nossas escolas. Então, hoje, o professor Eduardo Deschamps vai falar sobre esse novo ensino médio e sobre referências de educação pelo mundo, como esse ensino médio é feito em diversos locais e como que isso está relacionado com o modelo que vai ser implantado aqui no Brasil. Depois o Fabrício vai falar sobre algumas dicas para uma transição segura do modelo atual para o novo modelo. Depois vamos abrir para dúvidas que tiverem no chat. Tá bom? Então, com isso, eu gostaria de passar a palavra para o professor Eduardo Deschamps fazer essa apresentação. Obrigado. Muito obrigado, Heitor. Bom dia a todas e a todos, né? Cumprimentar o Fabrício e cumprimentar a Kellen e a Larissa que estão conosco fazendo interpretação de Libras, né? Para mim é um prazer e uma honra poder conversar com todos vocês, falar um pouquinho sobre o novo ensino médio, né? Mas principalmente trazer um pouco da inspiração do que tem sido feito no mundo em relação ao ensino médio, para que vocês possam fazer uma espécie de benchmarking, né? Em relação à organização do ensino médio que vai ser aplicado nas escolas a partir do ano que vem, obrigatoriamente em todo o país, né? Eu vou fazer o compartilhamento aqui da tela, então, para a gente bater um papo olhando para alguns slides, tá? Então, vou falar um pouquinho sobre o ensino médio no mundo, em alguns países selecionados, e a gente tem feito, eu tenho participado, inclusive, de muitos debates, né, no Conselho Nacional de Educação, tenho feito algumas notas técnicas sobre o assunto, e ajudado, inclusive, a própria conselheira Maria Helena Guimarães Castro, que hoje é presidente do CNE, em relação a subsídios, né, para a reformulação do Enem, por exemplo, no Brasil. E a gente tem feito muito esse trabalho de análise, né, do ensino médio em todo o mundo, o Vozes da Educação, que é uma entidade com quem eu tenho trabalhado muito também, tem feito muitos estudos dessa natureza, e eu vou trazer um pouquinho para vocês dessas informações, falar um pouco como isso se relaciona no ensino médio brasileiro e tentar trazer para vocês aqui o que tem sido discutido em relação ao Enem, que é um exame, né, o Enem e os vestibulares, que é um exame, ou exames que, na verdade, acabam influenciando muito na organização do ensino médio, né? E aí eu começo falando de quais são as tendências que você tem no mundo hoje, e comparar um pouco do que a gente tem no Brasil hoje e o que vai ser a partir de agora, a partir do ano que vem, para todas as escolas, né? Na verdade, o ensino médio, ele é uma etapa da educação que ele não é muito padrão no mundo inteiro. A gente, na verdade, tem, de certa maneira, o ensino fundamental, organizado de uma forma muito parecida, mas o ensino médio, em particular, não. Por quê? Porque ele é muito diversificado. E aí há duas linhas de diversificação dos currículos de ensino médio no mundo. Um ensino mais acadêmico, né? Que é mais humanístico, quantitativo, tá? Que tem normalmente opções de matéria com diferentes níveis de dificuldade, né? E essas opções podem ser feitas pelos sistemas de ensino, pelas escolas ou pelos alunos. E uma outra vertente mais profissional ou técnica, né? Que vai trabalhar com a concessão de diploma, tipo de ocupação. Então, há várias formas, né, de organização disso em todo o mundo, sendo uma referência importante o sistema dual, que é muito aplicado, né? É um modelo onde o aluno está um período na escola, outro período numa empresa, que é muito aplicado na Alemanha, na Suíça, na Áustria, nesses países daquela região. O outro ponto importante que a gente tem é a diferenciação curricular. Ou seja, não há um padrão sobre o número de disciplinas que a escola oferece, como tem no Brasil hoje,
no número de disciplinas que o aluno deve ou pode fazer, no nível de exigência da disciplina, e, além disso, também existem movimentos ou sistemas onde a opção de oferta é da escola, em outros, a escola deixa muito mais aberta a oferta, as escolhas, e o aluno é que faz a escolha, né? Então, tanto a diversificação como a diferenciação, a gente vai ver daqui a pouco, elas até existem no Brasil, mas elas só existem se você tiver um currículo com carga horária superior à carga horária básica, né, que a gente tem no ensino médio. No novo ensino médio, isso modifica. Outra coisa importante é que a flexibilidade é um padrão. A flexibilidade curricular, as possibilidades de trajetórias diferentes por parte dos estudantes é um padrão na imensa maioria dos países. Esse modelo de um ensino médio único, padronizado para todos os alunos, ele existe praticamente só no Brasil. Na verdade, a Finlândia, por exemplo, é um modelo super aberto, onde você tem a organização do currículo em módulos semestrais, o ensino sequer é seriado, é o estudante que vai montar a trajetória que ele vai ter, então não tem primeira, segunda e terceira série, ele vai organizando e escolhendo os seus componentes curriculares de acordo com um determinado número de créditos que ele tem que concluir para poder garantir a graduação dele no ensino médio. Já nos Estados Unidos também, ali o currículo varia muito de estado para estado, não tem um padrão Experimentando, nacional, vivenciando existe junto com meus o alunos e chamado alunas, Common eu Core, tenho né? a convicção de que Que... sim, a gente pode sair melhor dessa pandemia. A gente não. Obrigado. Então, onde a flexibilidade é ampla, existe uma base curricular, né? Mas ela é muito básica, digamos assim, e aí você pode fazer escolhas, né? Tem um mínimo de curso de língua, principalmente língua inglesa, obviamente, né? Língua materna e matemática, com nível de dificuldade variável, mas no mais há muita possibilidade de escolha. Isso indica que, na verdade, a preparação para o nível superior não significa que todos os alunos tenham que fazer um grande número de disciplinas, as mesmas disciplinas ou o mesmo nível de dificuldade como a gente tem hoje no Brasil. Isso é um padrão geral em nível mundial, né? E quando a gente fala do ensino acadêmico, aquele que prepara para ir para o nível superior, as tendências em nível mundial é mais o uso da informação do que o acúmulo de conteúdo. Hoje o nosso ensino médio é muito conteudista, aproximar o conteúdo dos conhecimentos de aplicação no mundo geral, no mundo real, entender a lógica de funcionamento do mundo do trabalho mesmo na área acadêmica e principalmente valorizar as atividades de grupo, né, como empreendedorismo, trabalho voluntário na comunidade, associativismo, protagonismo. Tudo isso surge tanto na BNCC como também nas diretrizes curriculares nacionais do ensino médio que a gente tem hoje e também nos referenciais para elaboração dos itinerários formativos. Então, a gente procurou, né, tem procurado alinhar o ensino médio brasileiro às tendências mundiais. E, além disso, também uma outra tendência é uma maior articulação entre ensino acadêmico e profissional, ainda que possa ter cursos separados, mas, na verdade, se tenta criar pontos de contato muito fortes entre eles, como o caso dos Estados Unidos, que já tem uma nova orientação para currículos acadêmicos focado em careers, academies ou tech prep, né? Onde tem uma orientação mais aplicada e técnica para os conteúdos curriculares, e como também, mais recentemente, no Reino Unido, em particular na Inglaterra, onde você procura apropriar os níveis mais abstratos e elevados de conhecimento das disciplinas com o sentido de utilização prática, né? Ou seja, o uso do conhecimento é tão importante quanto a sua aquisição. E aí eu vou começar a falar um pouco de alguns países, né, como o caso da Inglaterra, onde a organização já visa propiciar escolhas precoces lá aos 14 anos, gente, não aos 17. Ali o aluno já começa a fazer algumas escolhas, ainda que pequenas, tá? E apenas disciplinas como matemática, inglês, ciências e educação religiosa são obrigatórias para todos os alunos até 16 anos. Ali ele já começa a fazer algumas escolhas, então, de maneira até mais precoce, né? Mas, óbvio que depois, no que eles vão chamar do ensino médio, digamos assim, porque lá é uma formatação um pouco diferente, né? Você vai ter outras escolhas e outros caminhos que ele pode fazer. E é importante que já comece a entrar também no acadêmico a oferta de disciplinas chamadas profissionalizantes e, de novo, a avaliação por competência, que é uma mudança importante, trazida pela base, já seria feita numa arquitetura de ensino médio padrão, mas ela é mais importante ainda na lógica do ensino médio flexível que a gente passa a oferecer a partir do ano que vem. Ou seja, eu vou fazer, chamando competência, né, definindo competência como a capacidade de mobilizar atitudes, valores, habilidades e conhecimentos para a solução de problemas. A ideia é que você vai fazer essa avaliação por competências a partir dessas habilidades que os alunos vão adquirir, né, na comunidade local, a partir de solução de problemas ou de projetos, em detrimento do simples conhecimento das disciplinas.
Na Finlândia, como eu já falei, é muito mais aberto. Ali você tem, o estudante vai optar por um ensino tradicional ou acadêmico ou técnico vocacional, não tem divisão de séries, tem disciplinas obrigatórias, mas tem cursos de especialização complementares, de livre escolha dos alunos, tá? E você tem a relação de disciplinas que podem ser aplicadas, né, que podem ser estudadas, e aí, eventualmente, com as chamadas disciplinas aplicadas, que vão reunir várias áreas do conhecimento, com cursos metodológicos ou específicos priorizados pela escola, que podem englobar, inclusive, certificações técnicas, né, como em artes, músicas, educação física, que é uma coisa bem aberta. A Alemanha tem um sistema muito particular, porque a Alemanha já faz o trekking muito cedo, tá? Lá com 10 anos de idade, o aluno já vai ser, e não é uma escolha, tá? O aluno já vai ser direcionado para uma escola já digamos, o equivalente ao nosso anos finais do fundamental, e isso reflete também depois para o nível médio, né? Para 3 modelos de escola. Hauptschule, que forma para profissões que requerem habilidades mais práticas, né? Como serviço público de nível básico. Para essa escola, vão alunos que têm um desempenho menor, digamos assim, até os 10 anos de idade. A Realschule, que é uma educação intermediária, que trabalha com disciplinas comuns e mais uma segunda língua estrangeira e informática, tá? E aí tem um teste depois para entrar em instituições de ensino profissionalizante superior, e o ginásio, digamos assim, que é o modelo mais acadêmico, né, que prepara para a prova de conclusão do ensino médio, que é o Abitur, que é pré-requisito para o ensino superior. A Alemanha é um modelo que a gente aqui no Brasil optou por não seguir, porque ela já faz esse tracking, já define muito cedo qual é o caminho que o aluno vai fazer, mas não é uma definição do aluno, tá? Agora, mesmo assim, os currículos possuem disciplinas obrigatórias e opcionais, e como eu disse, o sistema dual lá é muito forte, porque ele faz uma relação muito próxima, né, do ensino médio com a atuação profissional em empresas. O seguinte é Portugal, que inclusive no período em que a gente discutia muito no âmbito do CNE, com o Ministério da Educação, com os secretários estaduais de educação, as mudanças do ensino médio, nós conversamos muito com o Nuno Crato, que foi ministro da Educação de Portugal, e que ele trouxe, né, para a gente, depois foi primeiro-ministro, ele trouxe para a gente muitas questões relacionadas ao modelo que Portugal adotou, e ele tem também uma vertente acadêmica, onde o aluno vai escolher uma de 4 opções de cursos de acordo com a área de interesse, em ciências e tecnologias, ciências socioeconômicas, línguas e humanidades e artes visuais, e tem também uma vertente mais profissionalizante, né, onde as opções são mais voltadas para a entrada no mercado de trabalho já após a conclusão do secundário, e aí são profissionais, tecnológicos, artísticos, vocacionais e assim por diante, tá? Que são trabalhados em Portugal. E, finalmente, os Estados Unidos, né? Onde, na verdade, o currículo todo está muito focado no interesse pessoal e acadêmico do aluno. É ele que vai escolher o que vai cursar em cada semestre, e as possibilidades variam de acordo com as regras de cada escola e estado. Na maioria dos colégios, tá? É matemática, inglês e história que é obrigatório, mas isso pode variar, ok? E o currículo acadêmico, ele tem muitas disciplinas eletivas, né, com apelo mais vocacional. Tem mecânica, tem carpintaria, tem marketing. Eu visitei uma escola de ensino médio norte-americano onde tinha um laboratório para estética, cabeleireiro e assim por diante. E o principal objetivo da escolha das disciplinas é se formar com profundo conhecimento dessas opções antes de entrar no ensino superior. E aí tem muito a ver, em cada um dos sistemas, com os processos de seleção para o ensino superior. No caso dos Estados Unidos, por exemplo, tem 3 modelos de teste, né? Mas o mais conhecido que é o SAT, o aluno faz lá uma prova mais básica e a universidade pode pedir uma segunda prova do SAT mais específica em uma disciplina ou em determinado conteúdo, ou ela mesma faz avaliação a partir do currículo do aluno. Isso é muito parecido em outros modelos de ensino médio no mundo, né? E a gente vai falar então no Brasil. O que está acontecendo? O Brasil, na verdade, como dizia o Chico Soares, né, eu sempre uso essa frase dele, o Chico foi meu colega lá no CNE, professor emérito da Federal de Minas, e foi presidente do INEP, né? Digo para ele que eu vou ter que pagar muito royalty para ele na vida ainda. Na verdade, a gente tem um ensino médio padrão que é feito para poucos, tá? Muitos não chegam, a gente já tem muito problema no fundamental. Dos que chegam, muitos não ficam, muita evasão. E até aqui, né, a gente tem uma questão que poderia ser dito, olha, isso é um problema mais da escola da rede pública do que da rede privada. Ok, mas os que ficam, muitos não aprendem. E isso também vale para os nossos estudantes da rede privada. Não é que eles não aprendam, mas, na verdade, eles não aprendem aquilo que é exigido, por exemplo, do ponto de vista de desenvolvimento de competências, que é o padrão de avaliações internacionais. Então, quando os nossos estudantes, mesmo de escola privada, vão fazer o PISA,
eles se defrontam com uma prova completamente diferente do que normalmente a gente faz aqui no Enem, que é uma prova conteudista. O PISA é uma prova de solução de problemas, né? Então, a gente tem um problema para resolver também em termos da organização do ensino médio, das metodologias pedagógicas e da organização dos currículos, né? Além da arquitetura. Agora, o problema também é esse indicativo de que dos que aprendem, muitos não veem sentido no que aprenderam. E, recentemente, eu tive numa live com o professor Mozart Neves Ramos, né, que foi meu colega lá no CNE, hoje é conselheiro do CNE ainda, e o Mozart falava de um dado estatístico, que em torno de 50% dos alunos que iniciam a universidade evadem. Mesmo em universidades públicas, o índice é muito alto. O que significa dizer que o nosso ensino médio não está preparando de maneira adequada para a chegada na universidade. E conversando com o pessoal da Universidade Federal de Santa Catarina, da área de engenharia elétrica, uma vez eles conversaram comigo sobre isso. Eles não têm problema de seleção, o número de candidatos é alto, ou seja, eles conseguem fazer uma seleção muito boa, mas muitos alunos não conseguem seguir o caminho, as demandas que a universidade tem, por falta de uma preparação mais adequada no ensino médio. Por quê? Porque o nosso ensino médio, com esse currículo único de 2.400 horas, ele é fragmentado. Ele tem 13 disciplinas obrigatórias, basicamente, e é muito superficial. Ou seja, um aluno que quer seguir para a área da saúde, em vez de aprofundar num determinado momento em mais conteúdos de biologia e química, por exemplo, ele fica estudando tópicos de física e tópicos de matemática que ele nunca vai usar na vida. A mesma coisa vale para um aluno que vai para a engenharia, que deveria aprofundar em matemática e física, ele fica estudando questões de biologia que ele nunca vai usar na vida. A ideia é que você tenha uma parte padrão e depois você tem uma parte mais de escolhas para poder aprofundar. Ainda que eu possa fazer diversificação, possa trabalhar com articulação com educação profissional, possa trabalhar com o conceito de interdisciplinaridade, isso só poderia ocorrer no Brasil hoje se a carga horária fosse superior a 2.400 horas. E o nosso ensino médio de tempo integral não cobre mais do que 8%, 10% de matrículas. Da mesma maneira, o ensino médio profissionalizante. Para vocês terem uma ideia, os países da OCDE têm uma média de 50% de matrículas de ensino médio na formação profissional. A gente ainda tem um ensino médio noturno e, por incrível que pareça, o ensino médio todo focado na preparação para o ensino superior, 40% dos que concluem, que já não são todos os que entraram, 40% sequer tentam fazer o Enem. E isso é um problema do ponto de vista estrutural. Por isso é que a mudança do ensino médio trouxe esses 4 pilares. Um currículo mais flexível, diversificado, maior possibilidade de articulação com a educação profissional e técnica, a lógica da educação integral pensando no desenvolvimento de competências cognitivas e socioemocionais, solução de problema, e a educação em tempo integral, gerando a ideia de que o espaço de aprendizagem do ensino médio não é apenas mais a escola, pode ser qualquer ambiente, desde que a escola de origem do aluno tenha controle sobre aquilo que ele vai aprender fora do ambiente escolar, por meio das parcerias ou mesmo por meio de atividades de EAD. E aí vem a ideia do currículo flexível do ensino médio, onde a gente tem a parte da formação geral básica, que tem como referência a BNCC, que tem como carga horária máxima 1.800 horas. Eu não posso desenvolver competência e habilidade da BNCC para além das 1.800, que tem que ser tratado de maneira interdisciplinar, ainda que eu possa colocar componentes disciplinares, mas eu preciso criar o espaço para que os professores de biologia, química e física trabalhem em conjunto para desenvolver as competências e habilidades de ciência da natureza, porque eu não consigo quebrar a competência e habilidade diária para a competência e habilidade disciplinar. Então, isso exige muito trabalho com novas metodologias, né? Principalmente o trabalho integrado por projetos. E essa é a parte que forma para a vida. Muita gente pergunta assim, puxa, eu dava bastante coisa em 2.400 horas, não vou conseguir dar isso em 1.800. Mas a ideia não é essa. A ideia é, primeiro, não dar tanto foco no conteúdo, mas os conhecimentos são importantes para desenvolver competências e habilidades. Então, o que eu faço? Olha, gente, é um processo de organização. Dos componentes curriculares e dos conteúdos que eu tenho nos componentes curriculares, quais contribuem para desenvolver as competências e habilidades da base e quais são aquelas que todos os alunos precisam conhecer porque eu estou preparando para a vida. Ou seja, o que é de biologia que um estudante que vai fazer medicina, vai fazer engenharia, vai fazer direito, vai fazer pedagogia, precisa conhecer. Porque o que é da matemática que todos precisam conhecer? Porque, por exemplo, para pegar a minha área, na matemática, números complexos, um médico não vai usar, sabe? Um advogado não vai usar, agora o engenheiro vai. Então, essa parte da matemática tem que ser tratada na parte dos itinerários, e é por isso que a gente fala que os itinerários têm que estar olhando para a preparação de nível superior, sempre olhando para as carreiras profissionais.
E aí eu posso ter uma parte comum, que é o projeto de vida, uma segunda língua estrangeira, o ensino religioso, por exemplo, e eu vou ter as partes de aprofundamento e as eletivas, que são escolhas mais abertas. Mas todos eles aqui, sempre procurando olhar uma organização que prepare o aluno para as carreiras profissionais, que tem a ver agora, já encaminhando para a finalização, com as mudanças que vêm dos processos de acesso ao ensino superior. Hoje, o Enem tem uma prova igual para todos, né, divididas em 4 grupos de questão, de linguagem, ciências humanas, matemática, ciência da natureza, mais a redação, mas as instituições já dão peso para as notas de cada área lá dentro do SISU. Então, por exemplo, a engenharia elétrica aqui da Federal de Santa Catarina, ela dá peso maior para a nota do aluno nas questões de matemática e ciência da natureza, e menor para a linguagem e ciências humanas, ainda que os alunos façam a mesma prova. Vestibulares, nós temos vestibulares vocacionados, como o caso da Unicamp, e vestibulares de prova única. Como é que vai ser? Eu, a partir de agora, não vou ter mais uma prova única para todos ao longo de todo o exame. Eu vou ter uma etapa ou uma fase, onde eu vou ter uma prova comum a todos os alunos, com questões interdisciplinares, com foco na solução de problemas gerais, que tem como referência a BNCC. Tá? E é mais ou menos o modelo da prova do PISA, o modelo da primeira fase da Unicamp, o modelo do Enem que a gente tinha até 2009. E a segunda etapa, a parte que vai medir os itinerários, está errado aí, desculpa, tá, gente? Eu acabei esquecendo de corrigir a transparência, né, o slide. A parte que vai medir os itinerários, na verdade, é uma parte onde o aluno vai ter um conjunto de provas diferentes, onde o aluno vai escolher as provas de acordo com o curso superior que ele vai cursar. Então, por exemplo, um aluno que vai para a área da medicina, ele vai fazer provas da área de biológicas e saúde, onde eu vou medir mais conhecimentos de biologia, de química, de filosofia, de sociologia, eventualmente de estatística, por exemplo, da área de matemática. Eu não preciso saber toda a matemática. O aluno que vai para a área de engenharia vai fazer uma prova da área de exatas e tecnologia, onde eu vou medir mais conhecimentos, né, da área de matemática e física, de computação, é basicamente isso, né? Então, e de química também. Então, eu vou passar a ter provas diferentes organizadas para a parte dos itinerários, onde os alunos vão escolher essas provas de acordo com o curso superior. Por isso que é sempre importante organizar seus itinerários, mostrando para o aluno que ao fazer aquela trilha, aquela trajetória na sua escola, para que carreiras de nível superior eu estou preparando. É isso que eu queria trazer para vocês, né? E agora o Fabrício vai mostrar um pouco para vocês aí sobre o trabalho, né? Tem sido feito pelo Sistema Positivo e que eu tenho tido o prazer também de auxiliar em relação a esse conjunto de ações para o novo ensino médio, tá bom? Fico à disposição para depois a gente bater um papo aí nas perguntas, né, Heitor? Até lá. Obrigado, Deschamps. Muito obrigado pela parceria, né? Sim, sempre, assim. Acho que o processo de construção do ensino médio, ele precisa ser feito levando em consideração todas as informações que a gente puder tirar, tanto do que a gente tem dos aspectos regionais, né, do Brasil, do aspecto como um todo, e essa visão daquilo que é feito fora é super importante. Então, a gente está contando muito com essa parceria. Queria agradecer a presença de todo mundo, dar bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente. Obrigado, Heitor, pelo convite. Acho que é sempre importante a gente conseguir conversar com as pessoas a respeito do ensino médio. E, como o Heitor colocou logo no início, a gente já vem fazendo um processo de transição muito segura para as nossas escolas conveniadas do sistema positivo. E a gente leva em consideração que a gente tem um objetivo muito importante para alcançar nos próximos anos, que é ter a clareza daquilo que é uma formação geral básica, daquilo que é um itinerário formativo, e dentro do itinerário formativo, aquilo que pode ser comum para todos os alunos, aquilo que pode ser uma escolha dos alunos e aquilo que pode ser as componentes, né, as disciplinas eletivas. Então, a gente tem olhado com muito cuidado que a gente precisa, nos próximos anos, ser capaz de ter com isso muito claro, ter uma clareza muito grande disso na escola e ter uma oferta de um sistema de ensino que permita que as escolas possam fazer essas escolhas. Então, é bem importante que a gente olhe como que vai ser essa transição, porque, de alguma maneira, acho que a gente quer e a gente está debatendo muito sobre como fazer essa implementação, mas tem alguns pontos que têm que ser levados em consideração antes da gente fazer uma virada por completo. E acho que um primeiro ponto de transição segura que a gente, como sistema de ensino, tem feito
pedir e orientar as escolas que a gente consiga olhar o todo, né? Que a gente consiga olhar o ensino médio como um curso. O Deschamps falou agora para a gente e fez a comparação com os outros países. A gente passa a olhar o ensino médio, mesmo que a gente ainda trabalhe primeiro, segundo e terceiro ano, primeira, segunda e terceira série, ainda é um movimento em que a gente precisa olhar como que a gente vai fazer o desenho, como que a gente vai fazer as trilhas formativas ao longo de todo o ensino médio. Por exemplo, das 1.800 horas que são máximas, a gente deveria olhar para a formação geral básica em até 1.800 horas, como que a gente vai distribuir essas horas ao longo dos 3 anos? A gente vai fazer 600, 600, 600, ou a gente vai dar um peso maior para a formação geral básica no começo do ensino médio e diminuir o peso ao longo do tempo? Então, é importante que a gente faça esse desenho, levando em consideração quais são as trilhas formativas que a gente quer colocar na escola, quais são os itinerários formativos que a gente vai colocar como base na escola, e, acima de tudo, trazer os alunos para conversar com a gente. Os alunos precisam ter clareza de que o ensino médio que a gente está propondo e que a gente está implementando é um ensino médio que precisa de ter um protagonismo dos alunos. E por isso que a gente fala muito em projeto de vida, e por isso que dentro do sistema positivo a gente coloca o projeto de vida em todo o ensino médio, para a gente ser capaz de fazer esse desenvolvimento, porque, afinal de contas, a escola precisa ser construída por aquilo que os alunos estão almejando, por aquilo que a gente está contribuindo para a comunidade escolar. Então, a gente precisa ouvir os alunos, a gente precisa trazer eles para a roda de conversa e, principalmente, entender quais são as expectativas dele a respeito da escola, porque a gente vai precisar construir as trilhas formativas ao longo do tempo, e a gente tem o desejo de construir várias trilhas formativas, porque, num primeiro momento, a gente sempre está condicionado a separar isso em humanas, exatas, natureza e linguagens. E tudo bem fazer isso agora, eu acho que é importante para a gente fazer isso agora, ser um pouco mais amplo, mas com o passar do tempo a gente precisa ser um pouco mais assertivo em quais são as disciplinas que compõem essa trilha formativa. Então, por isso que ter a ideia de ter os alunos próximos da escola, ter os alunos também fazendo essa escolha, vai ser certamente uma transição segura e assertiva dentro do ensino médio como um todo. E para a gente começar a fazer isso, a gente pode apostar um pouco mais nas eletivas, porque um dos pontos que a gente também falou aqui, não basta só mudar o currículo, a gente também tem que, ao longo do tempo, ir propondo e mudando algumas metodologias de ensino, e principalmente para a gente ser capaz de observar a aprendizagem dos nossos alunos. Acho que a gente, como professor, dói muito saber que a gente tem poucos alunos fazendo o Enem, poucos alunos aprendendo o que deveriam aprender no ensino médio, então você tem todo um processo para ser transformado. Então, as eletivas, elas vão ajudar no protagonismo do aluno, as eletivas vão ajudar os professores e as professoras da escola a trabalharem novas metodologias, como que a gente passa de um movimento de trabalhar, hoje a gente trabalha em cima do conteúdo e a gente precisa trabalhar habilidades e competências, mas como que a gente faz essa transição? Talvez as eletivas possam ajudar a gente a fazer a transição, porque a gente olha para a competência e, através da competência, a gente vê quais são os conteúdos, quais são as habilidades que a gente tem que fazer para a gente fazer esse desenvolvimento dentro da sala de aula. Então, as eletivas podem ser uma boa aposta. E aí, dentro dessas eletivas, a gente pode ir ajustando o tempo que os alunos passam sobre elas. Porque quando a gente tiver uma visão clara de como que a gente trabalha novas metodologias e novos processos dentro da escola, a gente pode olhar para os itinerários formativos de uma forma mais global e mais integrada. E a gente pode começar com esses itinerários formativos mais amplos, que pode ser uma possibilidade de escolha dos alunos, porque no primeiro momento a gente pode imaginar uma escola que os alunos ainda não fazem uma escolha, justamente para a gente entender o processo, e a gente vai começar a abrir as escolhas para os alunos ao longo do processo, ao longo dos próximos anos de implementação do ensino médio. Quando a gente tiver a matriz do Enem 2024 em diante, então a gente passa a ter uma clareza do que a gente vai trabalhar no itinerário formativo. Quando a gente tiver mais informações dos nossos alunos, a gente tem clareza
de como trabalhar os itinerários formativos. Então, a gente pode começar com trilhas formativas mais amplas e até mais tradicionais, por que não? Acho que é importante a gente saber que o tradicional ele não é uma coisa ruim, ele é uma coisa boa. A gente sabe fazer, mas a gente sempre precisa estar olhando o nosso objetivo final, que é uma implementação de ensino médio de que forme um aluno autônomo e protagonista das suas próprias escolhas no todo. Então, a gente pode começar assim, dando uma escolha de fazer um grupo de alunos fazendo humanas e linguagens como uma grande trilha formativa mais ampla, e outro grupo fazendo exatas junto com natureza, um pouco mais amplo, e ao longo dos próximos anos a gente vai refinando isso e aumentando a possibilidade da escolha dos alunos ao longo do tempo, porque isso não é simples de fazer, depende de uma organização da escola, e a gente não precisa ir de zero itinerários formativos como a gente tem hoje para 6, 7, 8, 9 e por aí vai. Então a gente precisa fazer uma transição pouco a pouco, de um ano para o outro, de 2021 para 2022, a gente faz uma implementação mais segura, traz algumas eletivas, faz trilhas formativas um pouco mais amplas. Em 2023, a gente já vai ter uma clareza de como isso está sendo trabalhado, quais são as metodologias que funcionaram dentro da escola, para a gente conseguir fazer isso ao longo do tempo. Então, de maneira geral, acho que o cuidado para uma transição segura é fazer um pouco a cada ano, mas sempre fazendo um pouco a cada ano, sem perder o objetivo final. Porque a gente tem muita clareza da sociedade que a gente quer construir, a gente trabalha muito para entregar conteúdos que são, de fato, eficientes e que fazem uma boa distinção daquilo que, de fato, o aluno precisa para se formar ao longo do ensino médio. Então, por isso, a gente está junto com as escolas, apoiando, ouvindo, conversando, entregando o que for de melhor para a gente fazer essa transição de uma forma muito segura e com que tenha um impacto muito positivo para as escolas nos próximos anos. Então, a gente está sempre aberto aqui para ouvir e a gente agradece demais a participação de todo mundo. Obrigado, Heitor. Obrigado, Fabrício. Obrigado, professor Eduardo Deschamps. Muito obrigado pelas palavras. A gente tem algumas perguntas que foram enviadas. A gente tem tempo aqui para responder talvez umas 3 delas. Vou começar com a primeira, da professora Naime Pigato. Acho que é Naime ou Naime, estou em dúvida. Mas ela pergunta para o professor Deschamps, ela fala que gostaria de ouvir mais sobre a avaliação da aprendizagem no regimento escolar. E manda um grande abraço para esse grande estudioso que é o professor Deschamps. É que eu já estive com ela em alguns eventos, né, do Cinep do Rio Grande do Sul, então a gente já teve a oportunidade de conversar. Bom, Naime, na verdade, o processo de avaliação agora vai ter que ser modificado, né? Porque hoje a gente tem um processo de avaliação muito focado na questão da apreensão de conteúdos, né? E a partir de agora, na verdade, você vai construir um processo que tem muito mais foco no desenvolvimento de competências e, a partir daí, qual é a capacidade que o aluno tem de aplicar aquele conteúdo na solução de problemas. Então, você vai organizar isso muito focado principalmente na avaliação processual, né? Ou seja, como é que o aluno vai construindo esse processo de desenvolvimento dessas competências ao longo do ano. Um trabalho muito interdisciplinar, por isso a lógica de você olhar muito para a questão de projetos, né? Porque o professor, por exemplo, de uma disciplina de uma determinada área, se você mantiver disciplinar, obviamente, a organização dos componentes curriculares, né? Mas o professor de uma disciplina de uma determinada área, ele vai precisar olhar também aquilo que está sendo trabalhado nas outras disciplinas da mesma área, porque isso tem que ser integrado do ponto de vista de avaliação. E, por fim, obviamente, a questão da parte dos itinerários, né, que também tem, de novo, a questão do foco muito no desenvolvimento de competências, olhando para aquele eixo estruturante, dos 4 eixos estruturantes que existem hoje nos referenciais, né, que é a questão da investigação científica, processo criativo, mediação e intervenção sociocultural e o empreendedorismo no sentido de proatividade, né, não no sentido de montar lá uma empresa. É importante olhar que esses eixos estruturantes eles têm a ver com a metodologia que a gente usa para a solução de problemas, né? Eu primeiro investigo, depois eu crio a solução, depois eu aplico a solução e tudo isso permeado por uma postura de liderança e proatividade. Então, tudo isso tem a ver com o modelo que a gente está procurando trazer para implementar para o novo ensino médio e, obviamente, a questão da avaliação tem que ser levada em consideração. Se a gente falar agora, talvez possa ser isso que você perguntou, como possa também ser da seguinte questão que aparece muito, né?
Eu vou avaliar a parte da formação geral básica e dos itinerários da mesma maneira, aí vai ser uma construção que a escola vai ter que tratar, inclusive da forma como ela vai oferecer essas partes, né? Porque a parte da formação geral básica tem sentido ser seriada, mas a parte dos itinerários não. E, inclusive, se o aluno, por exemplo, não for bem sucedido, não tiver desempenho num determinado componente dos itinerários, ou no módulo, ou até numa eletiva, ele tem que repetir isso, ele pode fazer outras coisas no lugar. Então, tudo isso vai ser a construção que vai sendo feita pela escola dentro do regimento escolar, olhar a norma do Conselho Estadual sobre o assunto, porque não há uma normatização nacional padrão para essa questão da avaliação, tá? Mas, em linhas gerais, é isso que eu podia trazer para ti aqui de maneira mais rápida, né, dado o tempo que a gente tem. Obrigado, professor. Mais uma pergunta aqui da professora Kátia. Ela questiona como o senhor vê a diversidade de tratamento que está sendo aplicado em questões estruturais, como ter 1.800 horas obrigatórias na FGB, em alguns estados e não em outros. E ela diz que a sua palavra é um bálsamo desde o princípio deste processo complexo. Obrigado, Kátia. Bom, vamos lá. A premissa da legislação do ensino médio, ela é uma premissa que permite com que você trabalhe com currículos muito diferenciados entre unidades escolares, entre estados, sabe? Não há um padrão para o Brasil. A parte da formação geral básica, está escrito em lei, é você trabalhar com no máximo 1.800 horas para o desenvolvimento das competências e habilidades da BNCC, mas ela não coloca um mínimo. E aí cada sistema estadual tem a possibilidade de criar pequenas regras para que possam ser organizados os currículos dentro daquele território, tá? De maneira geral, eu confesso para ti que eu tenho conversado com os conselhos estaduais, eu não tenho... Bom, primeiro que ninguém pode ultrapassar 1.800. Então, ou é 1.800 ou para baixo. Não tenho visto, assim, de maneira geral, conselhos que estejam limitando, ou pelo menos dizendo que vai ter que ser menos, tal. Eventualmente, alguns conselhos estão dizendo, tem que ser 1.800 horas. Ok, eles estão na possibilidade deles fazerem. Há conselhos, como o caso de Santa Catarina, que deixou aberto. Inclusive, o próprio currículo do território catarinense não tem 1.800 horas, tem 1.780, se não me engano, aqui para a parte da formação geral básica, né? E a gente deixou super aberto para as escolas fazerem a escolha. Se você está se referindo na formatação da distribuição das 1.800 horas ao longo dos 3 anos, aí os conselhos têm competência para definir. Então, por exemplo, em Santa Catarina nós deixamos aberto. Se a escola quiser trabalhar com 800, 600, 400, ou quiser trabalhar com 800, 500, 500, como é o referencial da rede pública de Santa Catarina, ou quiser trabalhar com 600, 600, 600, né? O Fabrício já falou sobre isso. Pode. Mas, por exemplo, o Paraná, ele regulamentou 2 modelos. São 2 modelos de distribuição de carga horária da formação geral básica ao longo dos 3 anos. Ele tem essa competência para fazê-lo, tá? E aí ele deve ter seus motivos para ter feito esse processo. Quando a gente padroniza, é mais fácil fazer mobilidade entre escolas. Quando a gente não padroniza, é mais complexo o processo de mobilidade, entretanto, permite que escolas que estejam vinculadas a sistemas de ensino que atuem em nível nacional possam trazer o seu modelo sem grandes modificações para dentro do território. Aqui em Santa Catarina, a gente fez uma reunião com as escolas privadas, no âmbito do Conselho, com a Secretaria de Educação, até com as universidades, e a partir daí tomamos a decisão de não fazer uma padronização, mas isso foi uma opção daqui, que não necessariamente precisa ser organizada para o país inteiro. O que vai acontecer? É por isso que o próprio Enem seriado acabou subindo no telhado, né? Por quê? Porque o currículo do ensino médio vai ser muito diversificado no Brasil inteiro. Então, faz mais sentido eu avaliar o ensino médio ao final dele do que no meio, porque eu não vou ter padrão de distribuição para primeiro, segundo e terceiro ano. Então, quando eu faço no final, o aluno já passou por toda a formação geral básica, já passou pela parte dos itinerários, é mais fácil de fazer essa avaliação. Por isso que o novo Enem só vai chegar em 2024, segundo a portaria do Ministério da Educação. Obrigado. Fiquei no mudo aqui um pouquinho. Próxima pergunta do professor Wesley Peçanha. Ele questiona, ele fala sobre que tem havido um debate em relação à possível falta de discernimento dos alunos do 9º ano do ensino fundamental para que consigam escolher os itinerários, mesmo que possam mudar o caminho no decorrer do ensino médio. E ele questiona a sua opinião sobre esse assunto e sobre a implantação do projeto de vida no 9º ano. E aí, no final, também acho que o Fabrício poderia contemplar, comunicar um pouco como é que a gente tem pensado isso no positivo também. Então, eu até vou trazer um pouco da fala do Fabrício já, depois ele complementa, né?
não sei se vocês perceberam que o Fabrício foi falando o seguinte, né? Olha, o bacana é você ir fazendo uma coisa progressiva em termos de escolha, em termos de aprofundamento, porque você vai, dessa maneira, preparando o aluno em relação às escolhas que ele vai fazer. Então, a recomendação que a gente faz normalmente, mas é uma recomendação, tá, gente? Ninguém está obrigado a seguir dessa maneira. É que como você vai ter, via de regra, o projeto de vida começando no primeiro ano do médio, você faça o primeiro ano o mais comum possível com pequenas escolhas. Escolhas na eletiva, por exemplo. E deixa projeto de vida e deixa a parte de formação geral básica mais forte no primeiro ano. A partir do primeiro ano, segunda série, você vai fazer as escolhas de aprofundamento. E aí, como disse o Fabrício, pode ir mudando, inclusive, o nível de aprofundamento que você vai fazendo. Por quê? Isso ajuda na organização da escola, isso ajuda a preparar o aluno para a escolha. Muita gente pergunta isso, né? Ele vai estar preparado para escolher? Ele não vai chegar no ensino médio preparado para escolher. Ele precisa ser treinado para a escolha, ele precisa ser estimulado sobre a escolha. Por isso o projeto de vida é importante, a escolha começa pelo autoconhecimento, passa pelo conhecimento dele com os outros e com a sociedade que está no entorno dele. Por isso que é importante até que, na medida do possível, o projeto de vida esteja nos 3 anos, para que a gente possa ir fazendo orientações para o aluno. Então, o projeto de vida ele tem um papel-chave nesse processo, evita escolhas muito profundas no primeiro ano, já começa a botar em pequenas escolhas, que é o caso das eletivas, porque se ele errar na escolha da eletiva, não é uma coisa tão crítica assim. E depois, a partir da segunda e terceira série, você pode fazer escolhas de mais aprofundamento e vai depender da maneira como você vai organizar o currículo. Eu até normalmente recomendo que a organização dos módulos, dos itinerários, sejam semestrais para que ele possa ir fazendo escolhas ao longo do tempo. Mas isso são escolhas que a escola pode fazer, ela não está presa por um modelo ou não. Trazer o projeto de vida para o 9º ano do Fundamental, eu acho que o projeto de vida deveria ser trabalhado sobre todo o Fundamental 2, desde o começo. E aí ele vai ter determinados pontos, porque o projeto de vida não é só preparar para escolher profissão ou para escolher caminho, gente. O projeto de vida tem muito a ver com a questão do autoconhecimento, da criança, do jovem, depois ele entender quais são as bases dele, porque isso ajuda muito no processo de tomada de decisão. Quando a gente faz o ensino médio padrão, a decisão que ele vai tomar é lá no 3º ano do médio, né? Quando ele vai lá para a universidade. Muita gente diz assim, aí ele nunca nem todos fazem boas escolhas. É verdade que a gente não preparou ele para escolher. A gente espera que ele faça escolha assim, do nada. E aí é que saem as escolhas erradas. Então, o processo de escolha é um processo de preparação que pode ser feito ao longo do tempo. Trazer o projeto de vida para o 9º ano fundamental, eu acho bacana. Se puder fazer já na quinta, na 6ª série, né, no 6º ano, muito melhor, né? Eu acho que é um processo muito bacana de construção da identidade do estudante e para que ele conheça suas fortalezas, suas fraquezas, né, e como é que ele pode se posicionar no momento de tomar a decisão. E esse ponto é super importante, que mostra como que, de alguma maneira, aquilo que a gente prevê para o ensino médio, o ensino médio ele não é um segmento solto, né? Ele está dentro da educação básica. Então, essas viradas, né, do 5º para o 6º ano e do 9º para o 1º ano do ensino médio, elas são viradas como viradas de qualquer outros anos desses 12 anos da educação básica, se a gente não contar a educação infantil. Então, o processo natural vai ser trazer elementos de escolha para os alunos, inclusive projeto de vida, que provavelmente não vai ser uma escolha, ao longo do ensino fundamental anos finais, nos próximos anos, justamente porque a gente já vem trabalhando a BNCC do ensino fundamental há alguns anos dentro do sistema. Então, a gente já teve uma transição ali 2017, 18, 19, em um trabalho que você traz as competências da BNCC para o material do ensino fundamental de uma forma muito significativa. Então, já foi um processo de construção. Então, a gente entende como sistema que isso vai ser um processo natural de implementação nos próximos anos, trazendo um projeto de vida e, eventualmente, trazendo algumas escolhas, algumas possibilidades de eletivas para as escolas ofertarem para os seus alunos, justamente para os alunos perceberem que existe ali um protagonismo. Como o Deschamps colocou, começamos pelas eletivas porque o aluno tem a experiência da escolha, a experiência de ter um certo protagonismo e de desenvolver melhor o seu autoconhecimento, o seu autocuidado dentro desse processo, para que a gente deixe o aluno cada vez melhor treinado e melhor informado daquilo que ele pode fazer no ensino médio. Então, acho que é um processo natural
a entrada dessas frentes no ensino fundamental, pelo menos nos anos finais. Ótimo, obrigado, Fabrício. Estamos aproximando do final, eu vou selecionar uma última pergunta aqui, tivemos algumas. Essa pergunta aqui é um pouquinho mais curta, é do professor Oswaldo Dalpiaz, e ele questiona se a escola poderá optar como itinerário formativo a formação técnica e profissional, o quinto itinerário. Pode, Oswaldo. E mandar um abraço para você também, né, que a gente de vez em quando se encontra. Pode sim. Inclusive, uma das preocupações que a gente tem hoje, por exemplo, em relação ao Enem, é que, lógico, a formação técnica profissional ela já vai habilitar o aluno para entrar no mundo do trabalho ao final do ensino médio, porque ele já sai com diploma e habilitação profissional. Mas uma das preocupações que a gente tem em relação ao Enem é que não aconteça o que acontece, por exemplo, em Singapura, onde o aluno que faz formação técnica profissional não pode ir para a universidade. O Brasil tomou uma decisão de que, mesmo fazendo formação técnica, o aluno possa ir para a universidade. E aí ele precisa participar dos processos de seleção. Então, quando a gente organiza, por exemplo, o Enem por áreas do conhecimento, a formação técnica profissional ela não dialoga bem com esse processo. E também não se entende, entende-se que não é adequado eu fazer uma prova para quem vem de formação técnica profissional no Enem. Então, a ideia é que você dialogue com provas que tratem das carreiras profissionais, porque, de certa maneira, os eixos tecnológicos da formação técnica, eles dialogam com os eixos de carreira profissional. E dessa maneira a gente permitiria isso. E aí a escola vai definir se ela quer fazer uma coisa mais prática e já dá habilitação para o aluno ao final do ensino médio, permitindo que ele consiga prosseguir estudos ao ensino superior, ou se ela vai focar mais numa formação mais acadêmica, já indicando que o aluno só vai ter habilitação profissional ao final do curso superior, né? Mas possível é, e com certeza eu acho que é um caminho interessante. A nossa expectativa enquanto secretários na época é mudar rapidamente o patamar de 10% das matrículas de ensino médio e educação profissional para algo em torno de 30% no Brasil. E tem programas muito bacanas acontecendo, inclusive, na rede pública, como é o caso do Novotec de São Paulo, que eu recomendo vocês, inclusive, conhecerem para ver o que eles estão fazendo de parcerias, né, de escolas com escolas tradicionais com escolas técnicas para oferecer essa vertente de itinerário. Perfeito, professor. Muito obrigado, estamos nos aproximando aqui do final da nossa fala. Gostaria de agradecer novamente ao professor Eduardo Deschamps, professor Fabrício, obrigado por terem compartilhado conosco. Queria também reforçar que no chat tem um link que vocês podem copiar e colar no browser de vocês para agendar um atendimento com os nossos especialistas para aprofundar essa discussão sobre o novo ensino médio. Agradeço novamente, muito obrigado a todos, tenham um ótimo sábado, um ótimo final de semana. Tchau. Até logo, pessoal. Obrigado. Tchau, gente. Bom sábado.